Meus irmãos, graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos rogar a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos. Embora nós aqui sejamos poucos, nós temos a plena certeza que o mesmo Espírito que invade o nosso coração, o sentimento de adoração, de busca por Deus, de submissão a tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas, é o mesmo sentimento que invade você na sua casa, você que tem nos acompanhado através do YouTube, também que tem acompanhado as programações da igreja. Nesse momento nós queremos orar, queremos elevar o nosso pensamento em direção ao nosso Pai Celestial e buscar da parte dele orientação, alento, forças para continuar na caminhada. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, buscamos a tua face, Pai, de maneira submissa, de maneira quebrantada, reconhecendo a tua grandeza e reconhecendo quão grande tu és. Tu és o Senhor, tu és o Senhor da aliança, do pacto, tu és o nosso cuidador, tu és o nosso pastor. Nós queremos declarar a gratidão por pertencermos ao teu povo. Queremos declarar a gratidão, Senhor, pela dádiva da salvação, e queremos declarar a nossa gratidão por todas as oportunidades que temos de adorar o teu nome, que é santo. Tu que és o Santo de Israel. Abençoa-nos, ajuda-nos, dar-nos a graça de ser fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos presentes, você que nos acompanha, a abrir a escritura do segundo livro do profeta Samuel, o 7º capítulo. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 17. Segundo livro do profeta Samuel, 7º capítulo, do versículo 12 ao versículo de número 17. Nos diz assim a Escritura Sagrada: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que é fiel, o Deus que cumpre a sua palavra, é o mesmo Deus que deve receber de nós adoração perene. Nesse momento eu quero convidar o reverendo Renildo. Ele irá entoar o cântico de número 10, que tem como título A Criação e o Seu Criador. Oh
Boa noite a todos os irmãos, amigos que estão acompanhando o culto nesta noite, domingo. Graça e paz a todos. Rogo ao Senhor que vos abençoe nesta noite. Convido a todos os irmãos nesse momento, os que estão presentes e vocês também em casa, a abrirem o texto bíblico que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jó, capítulo 1. Lerei o 4º e o 5º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. 5º versículo. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que o Senhor, pois, abençoe sua palavra, coloque em nossos corações nesse momento. Façamos agora, meus irmãos, uma oração de confissão de pecados. Convido você nesse momento a fechar seus olhos e vamos nos derramar na presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, mesmo esse número recluso de pessoas, apenas 3 aqui em tua casa e os seus demais filhos, cada um em suas casas, fazendo um culto a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Queremos pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as nossas transgressões, Senhor. Cada vez, Senhor Deus, que o ofendemos, que pecamos contra Ti, na forma de pensar, Senhor Deus, na forma de falar com nossos irmãos, na forma como agimos com nossos irmãos, Senhor Deus. Confessamos, Deus, todos os nossos pecados diante de Ti, jogamos, Senhor Deus, diante dos Teus pés todas as nossas falhas e pedimos, Senhor Deus, que nos ajude, Senhor Deus, a atingir um caráter aprovado por Ti. Abençoa, Senhor Deus, abençoa-nos em nome de Jesus nessa noite. Todos os irmãos que estão aqui, abençoa-nos, Senhor Deus, o reverendo Jefferson, pastor dessa igreja, o reverendo Renildo Pedro, todos os presbíteros, Senhor Deus, a junta diaconal, todos os irmãos, as irmãs da SAF, Senhor Deus, todas as sociedades, pedimos, Senhor, que nos abençoe. Faça abrir nossos olhos, Senhor Deus, e enxergarmos apenas a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, pedimos perdão por as nossas falhas, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a chegarmos cada vez mais próximo de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, é isso que Te oramos nessa noite e já Te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Amém. Nesse momento, meus amados, gostaria de convidar o reverendo Renildo Pedro, que irá cantar juntamente conosco um hino intitulado Perdão, número 71. Convido o reverendo Renildo Pedro. Se eu não andei no
Logo após esse hino, meus amados, que fala sobre perdão, vamos ter mais um momento de intercessão. Vamos orar agora pela igreja, vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, todos aqueles profissionais que estão de frente a essa batalha contra esse novo coronavírus. Oremos também, meus amados, convido você a orar juntamente comigo, também pela nação, pelo nosso Brasil, e oremos também por aqueles que estão em outros países, que estão tão longe de casa, os missionários, amigos, irmãos que estão tão longe de casa fazendo a obra do Senhor. Convido você nesse momento a curvar sua fronte e façamos essas orações. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, vem, Senhor, mais uma vez, através dessa oração, a pedir, Senhor Deus, interceder pela Tua igreja, Pai. A igreja que tem mais do que nunca necessitado de Ti. Venha abençoar, Senhor Deus, abençoa os pastores, abençoa os presbíteros, diáconos, todos os irmãos e sociedades, Senhor Deus. Que nunca, Senhor Deus, de forma alguma, venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Sabemos, Senhor, temos fé, cremos que só a Tua graça nos basta, Senhor. Só a Tua graça nos basta nesse momento. E é por ela que rogamos agora, nesse momento. Obrigado, Senhor Deus. Queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e cremos que o Senhor continuará a nos sustentar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Queremos orar também, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelos enfermos desta igreja, os irmãos, aqueles amados irmãos a quem tanto amamos, que nesse momento não tem condições nem de se levantar de seus leitos, Senhor. Tem piedade, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem derramar a cura, Senhor, na vida desses amados irmãos e dessas amadas irmãs que estão presos em uma cama, muitas vezes presos em um leito de UTI nesses hospitais. Vem abençoar, Senhor Deus, vem derramar cura na vida desses irmãos. Oramos também, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todo profissional da saúde que nesse momento tem lutado, tem se desgastado, tem dado praticamente as suas vidas nessa guerra contra o coronavírus, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, muito desses irmãos que estão nos hospitais arriscando suas próprias vidas. São amados irmãos nossos, Senhor, de nossas igrejas. Vem abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vem proteger, Senhor Deus. Só o Senhor sabe o que esses amados irmãos têm passado dia após dia. Medo, Senhor, de contrair esse vírus, saudade da família. Mas cremos em Ti, Senhor Deus. Cremos que essa enfermidade, esse novo vírus, só foi derramado sobre a humanidade por ordem Tua, Senhor Deus. O Senhor está no comando de tudo, o Senhor está no controle de tudo. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor está sempre conosco nesse momento. Oramos também, Senhor Deus, por essa nação, do nosso amado país, Brasil. Venha abençoar, Senhor Deus, venha abençoar todas as lideranças governamentais, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os prefeitos, abençoa, Senhor Deus, o presidente do Brasil, abençoa seus governantes, Senhor, os deputados, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cada governante, Senhor Deus, dessa nação, em nome de Jesus, Senhor Deus, cada autoridade política dessa nação, volte o seu coração em Tua direção, Senhor Deus, e tenha a Tua sabedoria para trabalhar sempre para o melhor para o povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos nessa oração que o Brasil é Teu, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Converte-nos, Senhor, ao Teu coração. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles amados irmãos que estão tão longe de casa, em outros países, em outros continentes, tão longe das suas famílias, Senhor Deus, enfrentando situação de perseguição, enfrentando situação de fome e tantas outras necessidades. Abençoa, Deus, todos os missionários que estão longe de casa, mas estão fazendo isso por amor à Tua palavra, por amor ao Teu Evangelho, por amor à Tua obra, Senhor. Venha abençoar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, vem prover, em nome de Jesus, que nunca lhes falte nada, Senhor Deus. Dá-nos o suporte, Senhor Deus,
Dá-nos, Senhor Deus, também sempre desejo sincero de coração de estarmos sempre orando por esses irmãos, estarmos diariamente, Senhor Deus, intercedendo por eles, intercedendo por a vida desses irmãos. O Senhor sabe, Senhor Deus, que todos eles têm passado. É nisso que te oramos, Senhor Deus. Te oramos nesse momento e já te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor ouve nossas orações e a tua resposta é sempre a melhor para nós. Queremos em Ti, Senhor Deus, te agradecemos nesse momento pela oportunidade. Em nome do Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. É o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos glória, e
Diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que reconheçam. Esse deve ser o desejo de todos nós cristãos, de tirarmos o nosso orgulho e deixar que a glória do Senhor se veja em nós. Nós precisamos sempre estar nos esvaziando de nós mesmos para que a glória do Senhor apareça em nossas vidas. Passamos agora, meus irmãos, a leitura do texto que se encontra em Malaquias, primeiro capítulo, versículo de número 6. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo nesse momento, essa leitura. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Que o Senhor nos abençoe nessa palavra, aplique sua poderosa palavra, sua viva palavra em nossos corações nesse momento.
Após a leitura, meus amados, convido nesse momento você a entrar em um espírito de reverência ainda maior, pois nesse momento iremos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo, pastor Jefferson Andrade. Convido você nesse momento a ter reverência, desligue o celular, se possível, coloque no silencioso, caso você esteja assistindo esse vídeo pelo celular. Mantenha a reverência nesse momento, a palavra do Senhor. Vamos prestar atenção no que o Senhor tem para dizer diretamente nos nossos corações. Reverendo Jefferson Andrade. Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, queremos expressar a nossa alegria, queremos expressar a nossa gratidão profunda ao nosso Deus. Quero convidá-lo nesse momento a abrir comigo a Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. É um texto que tem ocupado bastante a minha reflexão, é um texto que tenho lido com recorrência. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4, o apóstolo Paulo nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós temos lido a Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra que nos revela a verdade que é Cristo, que transforma, que liberta o homem e que pode conduzir o homem mais uma vez à paz contigo. Fale conosco por meio da verdade, que é a Tua palavra revelada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, segundo o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa amada IPB, no mês de maio, os pastores, os conselhos, as igrejas de modo geral, elas dedicam esse mês e tributam uma atenção especial às famílias. As famílias que, como tem sido salientado durante as pregações anteriores, é uma criação divina. E quando nós falamos na família, nós não podemos de maneira nenhuma fechar os olhos para os desafios que essa instituição ela tem enfrentado ao longo dos séculos. São muitos os desafios. E quero crer que hoje, muito mais do que nunca, vivemos dias muito difíceis e a família tem enfrentado muitos desafios. Não há como negar que inúmeras têm sido as investidas que de alguma maneira atentam contra a integralidade da família. E essas investidas, elas vêm de todos os lados e de modos muito variados. Infelizmente, muitas famílias têm sido fragmentadas, outras têm perdido a própria identidade. Pessoas que convivem dentro de uma casa, mas já não sabem ou não se sentem ambientados dentro de uma família. Algumas outras têm se arrastado com muitas dificuldades. Nós olhamos para certas famílias que nós não compreendemos como é que aquelas pessoas ainda convivem dentro daquele ambiente.
e lamentavelmente algumas têm entrado num verdadeiro colapso, né? O número de divórcios, o número de agressões e coisas desse tipo tem crescido alarmantemente. A despeito disso, a família continua sendo um lugar de refúgio em meio a esse mundo decadente como o nosso. Ela continua sendo um lugar de amparo, continua sendo uma referência, continua sendo um lugar onde nós podemos buscar seguridade, continua sendo o núcleo agregador, do qual dependem não somente a sociedade, a igreja, mas também o Estado. Se as famílias vão bem, a sociedade vai bem. Se as famílias vão bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, o Estado vai bem. Por isso a insistência bíblica, para que as famílias elas sejam fortalecidas e busquem fortalecimento na graça de Cristo e naquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o que é a família. Pessoalmente, eu tenho refletido sobre esses muitos desafios que aqueles que vivem a experiência da vida cristã do lar, eles enfrentam diuturnamente. Eu vou citar alguns. Viver a experiência da comunhão. Isso é um desafio tremendo. Há uma expressão que eu uso recorrentemente aqui na igreja, e eu digo que muitas famílias, elas parecem um ninho de gatos. Eles não se entendem, eles não conseguem chegar a um denominador comum, de sorte que a unidade, a comunhão, a paz e esse espírito que deve existir nas famílias, ele inexiste. Outro desafio é criar os filhos sob a disciplina do Senhor. Ou seja, criar os filhos pautados naquilo que a Bíblia ensina. O reverendo Renildo tem falado aqui de maneira recorrente sobre isso, sobre os valores que têm sido perdidos, abandonados, trocados, porque não se ensina aquilo que a palavra recomenda que ensinemos aos nossos filhos. Cultivar um respeito mútuo, o respeito do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais e também dos pais em relação aos filhos, um respeito que perpassa todos os cômodos, que perpassa todas as relações. Há também o desafio de buscar à luz da Bíblia discernir o papel de cada um. Quando nós entramos numa casa, o pai ele tem que saber que ele é um pai, a mãe tem que saber que ela é a mãe, e os filhos eles devem saber que eles são os filhos, e cada um deve ocupar o lugar que a Bíblia diz que ele deve ocupar. Entretanto, penso eu que o maior desafio para as famílias, e aqui eu quero focar nas famílias cristãs, seja viver a experiência de um lar onde o centro é Cristo. Não é o interesse do meu filho, não é o meu interesse, não é o interesse da minha esposa, não. É um lar onde tudo converge para Cristo, tudo se direciona para Cristo, tudo se orienta por meio de Cristo, tudo busca a glória de Cristo. É muito fácil verbalizar e reconhecer que Cristo deve ser sempre o centro de tudo que nós fazemos. É muito fácil nós abrirmos a boca e dizer: Cristo deve ocupar o centro da nossa atenção, da nossa vida, da nossa adoração. Mas o difícil é viver. Vemos muitas pessoas dizerem isso, mas quando vamos para a prática, é lamentável o quadro com o qual nós nos deparamos. Diante desse quadro, a questão a ser pensada é: que papel temos nós como igreja do Senhor desempenhado? Qual tem sido o nosso protagonismo? Qual tem sido a nossa contribuição? O que temos feito diante dessa situação? Quando nós fazemos um contraste, o mundo vive da forma que vive. Como é que nós temos vivido?
podemos até levantar o seguinte questionamento: como anda a saúde das famílias cristãs? Moralmente, emocionalmente, de maneira específica, no nível da comunhão e principalmente espiritualmente. Digo mais, irmãos, eu quero que você preste muita atenção a isso. A forma como andam as nossas famílias vai depender de uma coisa: da centralidade que nós tributamos a Cristo ou da ausência dessa centralidade. Se Cristo é o centro, a nossa família ela vai ter um encaminhamento. Se Ele não é o centro, ela vai ter um outro encaminhamento. E o texto que nós lemos há alguns instantes na carta aos Efésios, ele pode nos ajudar a pensar um modelo de família onde Cristo ele é o centro, e assim sendo possibilitar aquilo que o reverendo J. Adams ele vai chamar de a vida cristã do lar. Esse texto que nós lemos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo durante o seu primeiro encarceramento, quando ele esteve em Roma, numa prisão domiciliar, entre os anos 60 e 62. E qual é o objetivo de Paulo ao escrever essa carta? Primeiro, estimular a igreja a viver uma vida marcada pela unidade e advertir aquela igreja, e por extensão a todos nós, de que essa unidade ela não pode e ela não deve ser rompida. E quais são as imagens que Paulo ele vai usar para ilustrar isso? Primeiro, a Trindade. Segundo, a metáfora do corpo. Ele vai dizer que em Cristo nós somos membros do corpo de Cristo. E por fim, Paulo vai se apropriar da imagem do núcleo familiar. Se você voltar um pouquinho nos versículos que antecedem a leitura que nós fizemos, dos versículos 22 ao versículo 33, o apóstolo Paulo inicia a sua discussão falando sobre o núcleo familiar, e ele diz qual é o papel da esposa, ele diz qual é o papel do marido. Já na seção que nós lemos, capítulo 6, do verso 1 ao 4, Paulo ele vai mostrar de maneira muito clara que o mesmo respeito que deve marcar a vivência entre o casal também deve ser vivenciada entre os filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Uma vivência que deve também envolver submissão, obediência e honra prestada aos pais naquilo que lhe concerne. Por isso eu quero falar hoje sobre os desafios de viver um lar centralizado em Cristo. Quais são os desafios de viver um lar centralizado em Cristo? Primeiro, incutir nos filhos o dever de obedecer aos pais e honrá-los. Acompanhe comigo o verso 1 e a parte A do verso 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Eu acho muito curioso que quando o apóstolo Paulo, ele ao falar sobre a criação de filhos, ele evoque justamente de início a autoridade de Deus no processo da criação. Eu não tenho como criar o meu filho senão ensinando a ele que tudo quanto nós praticamos e devemos praticar deve ser justo diante de Deus. Deus é a referência. E essa conclusão, ela vai aparecer no final do verso 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, o filho, ele deve entender que quando ele obedece ao seu pai, sua mãe, ele honra ao seu pai e a sua mãe, ele está fazendo alguma coisa que é agradável
diante de Deus. E isto nos permite concluir que os filhos devem amar os pais, eles devem ter gratidão e estima pelos seus pais, mas essa gratidão, esse amor, essa estima, esse respeito, essa honra deve ser manifesto. E é manifesto quando publicamente nós obedecemos e honramos os nossos pais. E quando nós fazemos isso, nós estamos contando com a aprovação divina. Ou seja, o mesmo Deus que diz assim, obedeçam, é o mesmo Deus que diz assim, tenho prazer, porque ele obedece o seu pai, ele obedece a sua mãe. Veja que há uma relação de causa e efeito. Deus não está ausente, ele está presente, supervisionando, orientando, aprovando ou não a forma como os filhos eles se portam diante dos seus pais. A consciência desse requerimento divino conduz o apóstolo Paulo a aplicar aquilo que é lei, aquilo que no decálogo vai aparecer com relação ao tratamento dispensado aos pais. Em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, lá está escrito, honra a teu pai e a tua mãe. E veja que Paulo ele vai aplicar, ele pega algo que é dito aos judeus da antiga aliança e aplica para os efésios, mostrando que esse mandamento ele é perene, ele não deixou de subsistir, ele não perdeu a sua validade. Quer dizer, Paulo se apropria do ensino da lei quanto aos deveres dos filhos em relação aos pais. Ele diz assim, é tão válido hoje quanto foi para eles. Da mesma forma que eles deveriam honrar o pai e a mãe, obedecer, se submeter, ouvir com atenção, vocês devem fazer a mesma coisa. Ou seja, esses dois imperativos, obedecer e honrar, eles devem gerar em nós uma reflexão. Comecemos pelo verbo obedecer. O que significa obedecer? Obedecer traz consigo a ideia de submissão, a ideia de resignação. Ou seja, obedecer é sinônimo de não resistir às ordens e ensino dos pais. Ou seja, quando meu pai me dá uma ordem, eu não fico criando subterfúgio, eu não fico me desviando, eu não fico criando de alguma maneira, algum modo, como se eu não houvesse entendido a ordem que ele me deu. Eu simplesmente baixo a cabeça e obedeço. Agora, esse verbo obedecer, ele nos permite fazer duas considerações interessantes. Primeiro, ele torna o mandamento de obedecer e honrar os pais um mandamento de caráter universal. Perceba que o verbo está no plural, ele diz assim, obedeçam. Não é o filho do presbítero, não é o filho do pastor, não. É o filho do presbítero, é o filho do pastor, é o filho do diácono, é o filho dos membros da igreja, e são todos os filhos, onde quer que haja uma família, onde quer que haja um pai, uma mãe e um filho, os filhos devem se submeter de maneira irrestrita às ordens de seus pais. Eles não podem se voltar contra os seus pais e questionar suas ordens. Outra coisa interessante é que o verbo obedecer, ele está no tempo presente. Não é obedecer agora, mas é obedecer sempre. Está até na Bíblia. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e a Bíblia compara a desobediência ao pecado de feitiçaria. Então, os filhos, eles devem ter na sua consciência sempre essa verdade plantada. Eu tenho que obedecer aos meus pais sempre. E mais, o verbo obedecer está na voz ativa, quer dizer, são os filhos que devem voluntariamente fazer isto. Eles têm uma missão solene de obedecer e honrar os seus pais.
O verbo honrar, por sua vez, significa respeitar, atribuir valor, ter apreço, manifestar estima, consideração, reverência e tratar com graciosidade. Ou seja, honrar os pais significa tratar os pais com toda a dignidade que eles merecem. Nesse sentido, obedecer e honrar os pais tem o sentido de levar em conta as ordens, os ensinos, a autoridade dos pais e receber isto com apreço. O que nós podemos aprender aqui? Aprendemos que os filhos devem reconhecer que são presentes de Deus para que os pais cuidem, e por isto trazem consigo o dever de obedecer a eles, porque eles são superiores. Veja que coisa interessante. São presentes de Deus para os pais, e os pais amam, cuidam, educam, e os filhos devem retribuir isso por meio de quê? Da obediência e da honra. E nós podemos recordar, irmãos, que o maior exemplo de obediência, de honra ao Pai foi o Senhor Jesus Cristo. Durante o seu ministério, ele obedeceu, ele cumpriu a vontade do Pai, ele jamais deixou de se submeter ao Pai, a ponto do Pai ter dito: este é o meu filho amado, de quem tenho me agradado. Que Deus, pois, nos dê a graça, irmãos, de nós criarmos os nossos filhos, que possamos nos agradar deles pelo comportamento, e na medida em que nós nos agradamos dos nossos filhos, com certeza o Senhor também se agradará deles. Quais são os desafios de viver um lar centralizado em Cristo? Primeiro, incutir nos filhos o dever de obedecer aos pais e honrá-los. Segundo, incutir nos filhos a consciência de que obedecer e honrar aos pais tem consequências. Veja aí a parte B do verso 2 e o verso 3. Ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui reside algo que não pode passar despercebido a nenhum de nós, e que nós devemos fixar com muito amor nas nossas mentes. Os filhos são um presente de Deus para os pais. Está lá no Salmo de número 127, você pode ler em casa. Por isso os pais devem cuidar, educar, amar, dirimir e orientar os seus filhos tal como Deus o requer. Isso leva tempo e também um investimento muito alto, um investimento moral, um investimento emocional, um investimento financeiro, um investimento espiritual. Quer dizer, criar filhos é muito difícil, irmãos. É uma tarefa, uma missão que só quem é pai e quem é mãe sabe a dificuldade que é. E por isso os filhos devem reconhecer. Eles não podem se fazer de esquecidos. Eles não podem: não, eu vou deletar da minha memória tudo quanto meu pai e a minha mãe fizeram por mim. Não. Eles devem retribuir com carinho. Eles devem retribuir com cuidado. Quando eu olho para a imagem dos asilos, meu coração fica partido, porque alguma coisa aconteceu. Ou o pai não foi um bom pai e o filho acha que retribuindo daquela forma está correto e não está. Ou o pai foi um pai muito bom e o filho não presta e abandonou o seu pai. Mas lembre-se, um filho só cuida e ama os pais quando reconhece que os pais foram bênção de Deus em sua vida. Um filho que cuida do pai, está ali. O pai do reverendo Renildo esteve enfermo, o diácono Valdeci. Estava ele, o nosso precioso Miqueias, presbítero Renildo, ali, perto, junto, cuidando, dando apoio. Isso é um reconhecimento. Isso é o tributo que se paga ao pai. Bendito seja o nome do Senhor. E mais,
Quem não honra o pai e a mãe, quem não obedece ao pai e à mãe, não honra a Deus e não obedece a Deus. Não há como. Presta atenção, irmãos. Um filho que é rebelde dentro de casa, ele jamais terá de Deus a aprovação. Eu quero fazer lembrar aos irmãos que o 5º mandamento, ele se aplica não apenas às famílias, ele se aplica a todas as autoridades. Todas as autoridades constituídas são ali inclusas quando se diz assim, honrar pai e mãe. Mas aqui, Paulo está aplicando especificamente ao núcleo familiar. Mas eu quero dizer uma coisa, reverendo Renildo: o filho que não honra e obedece ao pai e à mãe, ele não honra as autoridades policiais, ele não honra os magistrados civis, ele não honra o juizado, ele não honra os pastores, as autoridades da igreja, ele não honra ninguém e desonra a si mesmo. É um desnaturado, como Paulo vai dizer. Paulo usa essa expressão em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando ele fala de filhos que são ingratos e irreverentes. Eles são literalmente desnaturados, e isso tem consequências. Eles jamais terão a bênção do Senhor. Veja que Paulo vai dizer que o filho que obedece e honra, ele diz assim, para que te vá bem e sejas de vida longa sobre a terra. Isso tem consequências. Às vezes os filhos não honram a pai e mãe, desobedecem, gritam, esperneiam, e eles acham que ficarão impunes. Eles acham que na eternidade Deus não está vendo, mas Deus está vendo e não está aprovando. Essa expressão, para que te vá bem e seja de longa vida, ela tem uma contextualização muito forte, porque ela tem a ver com a bênção do Senhor. Às vezes nós vemos jovens, eu quero pegar o exemplo dos jovens, porque estão no processo da criação, e são pessoas prósperas, são pessoas que com muita dificuldade conseguem as coisas que conseguem, às vezes com muito esforço, com muito sacrifício, mas estão ali, recebendo a bênção do Senhor, recebendo o estender das mãos santas do nosso Deus. E quando nós vamos investigar a vida daquele jovem, é uma pessoa que trata com afeto seus pais, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa obediente, trata-os com ternura, lhes obedece, cuida deles nas suas enfermidades. É um jovem que traz consigo os valores cristãos, os valores bíblicos da família. Ele ama seu pai, ele ama a sua mãe. Eu acho muito interessante, pastor, que o texto diz assim, honra a teu pai e tua mãe, mas não diz assim, ama. E eu perguntei ao professor Humberto, e ele disse, é porque quem honra e quem obedece, ele ama. E ele faz isso de bom grado. Ou seja, quem não obedece pai e mãe, não pode contar com a bênção do Senhor. Ele é um rebelde, ele é um transgressor, ele é alguém que desagrada aos pais, e se desagrada aos pais, desagrada a Deus. Entenda, os pais representam Deus dentro do lar, eles são seus superiores, foram constituídos por Deus para cuidar de você, e eu e você como filhos, devemos nos submeter a eles. Eu penso que cuidar dos pais e tributar a eles, principalmente na velhice, nos momentos de enfermidade e de necessidade, no momento em que a fragilidade os visita, seja um bom momento para que nós dispensemos a Ele toda a honra e toda a obediência que o Senhor, por meio do seu servo aqui, recomenda. O que nós aprendemos? Aprendemos que a relação pais e filhos tem consequências para ambos os lados, principalmente para os filhos. A promessa que é feita aos filhos é: se honrar pai e mãe, viverás longamente. Ou seja, se honrares pai e mãe, você contará com a minha presença ao seu lado, com a minha bênção com você, com a minha aprovação. E o Senhor aqui, Ele não distingue pais bons ou pais ruins, Ele simplesmente diz: honrem, obedeçam aos seus pais.
de sorte que quem honra e obedece ao pai e à mãe está honrando e obedecendo o Senhor. A nossa oração é que o Senhor nos ensine como criar os nossos filhos para que eles vivam dessa forma e que eles possam encarnar esses valores para que possam contar com a aprovação do nosso Deus. Quais os desafios de viver um lar centralizado em Cristo? Primeiro, incutir nos filhos o dever de obedecer aos pais e honrá-los. Segundo, incutir nos filhos a consciência de que obedecer e honrar aos pais tem consequências. Terceiro, criar os filhos tomando por base as orientações do Senhor. Acompanhe comigo o verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito interessante que, dado o contexto greco-romano, essa palavra aqui, pais, segundo Hendrickson, ela tem uma conotação masculina. Ela se dirige aos pais. A mulher na antiguidade, ela não tinha o protagonismo que hoje ela tem. Ela não tinha também a autoridade que hoje ela tem. Então, o texto aqui em Efésios se dirige aos pais. E hoje nós podemos contextualizar. E podemos incluir aqui o pai e a mãe e dizer que eles foram colocados por Deus para chefiar as famílias. Porque quando um pai sai da sua casa e vai trabalhar, a mãe permanece, ela é a autoridade. O filho lhe deve obediência e reverência. Então, para que os filhos possam lhe reverenciar e obedecer, o texto diz aqui que os pais, eles não devem se deixar levar pelas suas vãs imaginações. Eles têm um manual de conduta, de ética, daquilo que é bom, daquilo que agrada a Deus, daquilo que Deus ordena. Eles devem exortar os seus filhos conforme o Espírito e o ensino do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas já que nós estamos vivendo um tempo em que o feminismo ele tem tido o protagonismo que tem tido, e as mulheres têm tido um certo empoderamento, essa palavra é tão difícil de nós lidarmos com ela, tem tantos sentidos, mas os pais devem assumir a liderança das suas famílias. Eles não podem terceirizar aquilo que Deus lhes confiou. Eles são chefes de família, foram colocados como provedores do lar, protetores do lar, pastores do lar e pais no lar. Nesse sentido, eles devem dispensar cuidados e reservar tempo para a educação dos filhos. Isso é fundamental. O pai acha que trabalhando, mantendo a casa, sustentando financeiramente, isso será suficiente para que os seus filhos sejam gratos. Não é. Você tem que tirar tempo para conversar com seus filhos. Você tem que tirar tempo para dialogar com eles, para dar afeto, para dar carinho. Semana passada eu vi uma cena linda, até na televisão. Um agricultor, ele vinha chegando da Ceasa e duas crianças, duas meninas, 3, 4 anos, elas vinham correndo e chamando o nome do pai, alegres, rindo. E ele explicou para elas: papai primeiro vai tirar roupa, vai tomar um banho, e a câmera mostra, ele vai lá, faz todo aquele processo, e depois ele senta, coloca as duas filhinhas no colo e começa a afagá-las. Que cena linda, né? Aquelas crianças que crescem num ambiente onde há amor, há cuidado, há zelo, há um espírito de fato familiar, elas vão crescer gratas, elas vão lembrar: meu pai me tratava com ternura, meu pai me tratava com amor, papai dispensava tempo para cuidar de nós, papai sempre estava conosco. Da mesma forma que Paulo tratou dos deveres numa perspectiva abrangente, ele vai dizer que o esposo honra
a esposa e vice-versa, os filhos honram os pais, ele vai mostrar aqui também que quando o pai cria o filho e ele toma por base a lei do Senhor, a verdadeira lei, o verdadeiro ensino, ele está honrando a Deus e a confiança que Deus lhe deu. Nós não podemos, diácono Lucas, perder de vista isso. Se Deus me confia um filho e Ele me dá um filho, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que criá-lo não como eu quero, eu tenho que criá-lo como Deus quer. E como Deus quer está revelado nas suas escrituras. Eu não posso provocar a ira dos meus filhos, né? Eu não devo provocar a ira. Eu vou citar aqui algumas formas como os pais podem provocar a ira dos filhos. Favoritismo. Tem pai que trata um filho de uma forma e trata outro de outra maneira. Isso abertamente, percebe-se claramente favoritismo para com um. Aquilo gera fraturas no lar. Projeção. O pai que acha que o filho tem que viver a vida que ele não viveu, ter a formação que ele quis e não teve. Isso também machuca. Negligência. E aqui é muito interessante. É a terceirização. É mandar alguém fazer um trabalho que você deve fazer. O Warren Wiersbe tem uma frase que ele diz assim, no versículo 4, Paulo adverte os pais de não provocarem os filhos com ordens impróprias. A regra de ouro para a família é tratar os filhos como pessoas, não como uma coisa. Quando você abandona, quando você terceiriza, você está tratando seu filho como uma coisa. E quarto, ele vai falar da agressividade. Pais que não tem ternura, não tem carinho, não tem um trato, gritam o tempo todo, batem, espancam, muitas vezes mutilam a ponto de derramar sangue do seu próprio filho. Os pais não podem, irmãos, confundir firmeza, tá certo, com agressividade. Firmeza tem que vir acompanhado também de amor, tem que vir acompanhado também de afeto. Isso se chama inteligência. É a forma como você traz seu filho para perto de você. É a forma como você ganha seu filho, como você o atrai, como você torna ele amigo seu. A expressão disciplina e admoestação é interessante, porque disciplina é sinônimo de regra, de norma. Essa casa aqui tem regra, meu filho. Nessa casa aqui, nós nos orientamos pela regra de ouro que é a Bíblia. E a palavra admoestação significa ensino eficaz e advertência proveitosa. O filho tem que olhar para o pai e ele tem que saber, ele tem que perceber que tudo quanto o pai está dizendo é para o seu bem. O pai, com o próprio exemplo e com a autoridade que a Escritura lhe dá, ele vai criar seu filho. E seu filho, por sua vez, vai receber de bom grado esse ensino. Aliás, esse ensino, ele tem que ser um ensino integral. Moralmente, o pai tem que dizer para o filho, cresça como um cidadão. Emocionalmente, o pai tem que cuidar do seu filho. E espiritualmente, para que ele seja um cidadão dos céus. Então, criar os filhos sob a disciplina e a regulamentação do Senhor significa criar um ser humano que tanto na sociedade quanto no reino de Deus, principalmente, é alguém agradável diante de Deus. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que os pais não podem, como não devem, criar seus filhos tomando por base os valores e os ensinos do mundo secularizado. As famílias não cristãs criem da forma que quiserem, mas nós que servimos ao Senhor temos o manual, temos a regra, temos a bússola, temos a verdade diante de nós. Foi isso que Cristo fez, foi isso que Deus fez. Nós somos filhos de Deus, Ele não nos abandonou, Ele colocou pastores e mestres para ensinar, para doutrinar, para orientar, e assim como Deus o fez, nós devemos fazer, porque Cristo disse, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu quero concluir, apenas aqui lendo muito rapidamente, algumas aplicações. Criar filhos é um desafio.
sempre foi e sempre vai ser. É uma missão que Deus tem concedido a alguns e eles devem cumprir com esmero. Também, criar filhos é um desafio que só quem sabe é quem é pai. Você que não tem filhos, não critique, não censure, não faça comentários que não convém, porque cada pai e cada mãe sabe como é criar aquele filho especificamente. Aqui nós aprendemos também que cada família vive uma realidade. Cada um tem uma formação cultural, uma condição financeira, uma espiritualidade própria. Cada família tem as suas dificuldades. Vamos orar pelas famílias. E por fim, apenas Deus pode nos ajudar a criar os nossos filhos neste século. A minha oração é que o Senhor, Ele fortaleça as famílias, Ele fortaleça os vínculos entre pais e filhos, que os filhos possam honrar os pais possam amar os filhos, e em tudo isso o reino de Deus possa crescer e Deus possa ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos presentes para nós orarmos, e na sequência o reverendo Renildo vai impetrar a bênção. Senhor, agradecemos por este culto, por este momento devocional, pela adoração que te prestamos aqui, por tudo quanto nós aqui realizamos em Teu nome que é doce ao ser pronunciado, que é santo, que é maravilhoso. Ajuda-nos, dá-nos a graça. Oramos pelas famílias, tem misericórdia delas, fortalece, ajuda, intervém. Que o Teu Espírito seja aquele que vai unir as famílias, dar-nos famílias fortes, para que possamos impactar o mundo. Ajuda a nossa igreja, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, visite a cada um. E aqueles que têm acompanhado a pregação do Evangelho por meio desse canal, que esse canal seja um canal de bênção, que suas famílias possam ser também abençoadas e alcançadas pelo poder que há em Ti, Senhor, e que a nós é manifesto por meio da Tua palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Reverendo Renildo. Igreja amada, recebi a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e a divina consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, sobre toda a terra. Que o Senhor assim vos abençoe. Amém.
Nesse momento nós queremos agradecer para os irmãos que aqui estão presentes, queremos agradecer a você que tem nos acompanhado, você que se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, nós queremos pedir que você se inscreva, você possa divulgar esse canal, você possa clicar lá no joinha, vai ajudar o canal também. O objetivo desse canal é levar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, para que assim como você tem sido abençoado pela pregação do Evangelho, mais pessoas possam ser alcançadas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.